Olá! De acordo com a Constituição brasileira, o governo federal é obrigado a investir 18% do que arrecada com impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino. Mas em momentos de crise, os recursos podem ser cortados. A previsão de investimento na educação caiu de 48 bilhões e 800 milhões de reais em 2015 para 36 bilhões e 600 milhões neste ano de 2016, uma redução de mais de 20%. Nesse total, já foram feitos alguns cortes. O financiamento da educação é o tema da agenda econômica de hoje. Vamos ver. A criação e manutenção das universidades públicas de todo o país é obrigação do governo federal. No período de 2003 a 2014, o governo decidiu investir também no ensino técnico profissionalizante. Criou o Pronatec e implantou 422 institutos federais de educação. Ampliou o crédito para financiamento de cursos de estudantes de universidades privadas, o FIES. Criou o ProUni, programa que oferece bolsas de estudos para universitários, e o Ciências Sem Fronteiras, que envia universitários brasileiros para intercâmbio no exterior. Mas o governo federal tem de contribuir também com o financiamento do ensino básico nos estados e municípios. Repassa para o Fundeb o equivalente a 10% do montante investido por prefeitos e governadores. E quem conversa conosco sobre o financiamento da educação é o doutor em educação, João Monlevade. Doutor Monlevade, professor Monlevade, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Então, como é que é essa conta da educação, do financiamento do ensino, que é uma coisa mais ampla? É uma conta muito enrolada, né? O que é que pode ser contingenciado, o que é que não pode, o que é obrigatório, o que é que não é? Na realidade, o financiamento da educação é muito complexo, porque a própria educação é muito complexa. A educação se compõe, não é, de um nível básico, que é a educação infantil, ensino fundamental e médio, e do nível superior, com os cursos de graduação e de pós-graduação. E o seu financiamento, ou seja, o cumprimento da gratuidade, porque quando se fala de educação privada não há problema, é só pagar a mensalidade e está tudo resolvido. Mas o ensino público é gratuito, por preceito constitucional. Mas para ele ficar gratuito, alguém precisa pagar. E esse pagamento é feito por toda a população através dos tributos, não é? E são tributos federais, principalmente impostos, imposto de renda, imposto de produtos industrializados, etc. E outras contribuições sociais que também são tributos, como o salário-educação, o COFINS, etc. e tal. E no caso dos estados e municípios, a gente tem o grande imposto que contribui para a educação, que é o ICMS, desde lá de 1834. Então, a gente tem aqui, em termos de governo federal, um orçamento previsto para esse ano de 36 bilhões, né? Um pouco mais de 36 bilhões. Mas isso não é nem a metade do que se investe ou do que se deveria investir em educação no país, em termos de educação pública, né? Sempre falando de educação pública. Na realidade, hoje nós investimos mais ou menos 350 bilhões de reais na educação pública, educação superior e educação básica. Só que quando a gente fala nós investimos, né, o governo federal é o que menos investe. E os governos estaduais e municipais são os que mais investem, através principalmente do Fundeb, que já foi mencionado, que é um fundo que reúne 20% dos impostos do país e que vão financiar as etapas, né, do ensino fundamental, educação infantil e médio, complementado por 10% da receita através de recursos federais. Agora, essa complementação, por lei aprovada no Senado, ela usa só 30% dos recursos de impostos. Os outros 70% tem que ser de outros recursos, seja de contribuições sociais ou de tributos acima do percentual de 18%. Então, aqueles percentuais que a Constituição fala, 18% de investimento de arrecadação líquida para a União, 25% para estados e municípios, isso aí não é, também isso não é o total do que se investe em educação no país? Não, não. Além disso,
no mesmo artigo 212, foi criado o salário educação, que é a contribuição social específica, cuja arrecadação hoje está cerca de 20 bilhões, né? E outros recursos de contribuições sociais. Por exemplo, a merenda escolar, que hoje é distribuída para 50 milhões de crianças, adolescentes e adultos, ela é financiada pelo COFINS, o antigo FINS Social, que é uma contribuição das empresas. Quando se fala em corte ou contingenciamento de orçamento, o que pode ser contingenciado, o que não pode? E a gente fala nisso até porque a gente tem aqui em votação no Congresso tanto a desvinculação das receitas da União, quanto a desvinculação das receitas dos estados e municípios. Uhum. Da União já se liberou a parte da educação, não vai ter corte nem contingenciamento. Mas existe a possibilidade de ter contingenciamento nos recursos dos estados e municípios, ser permitido. O que é que pode ser efetivamente cortado e o que é que não pode? Vamos então primeiro distinguir bem o que é um contingenciamento e o que é um corte, né? As despesas obrigatórias, os percentuais da educação e, no caso dos estados e municípios, da saúde, elas são obrigatórias, não podem ser cortadas. O que acontece é que pode diminuir o montante de gasto porque a arrecadação foi menor, que é o que está acontecendo na crise, né? Pela primeira vez na história do Brasil, a gente tem tido arrecadações menores de ano para ano. Nos últimos 2 anos, diminuiu a receita federal, diminuíram receitas estaduais e municipais, nem todas, mas em muitos estados e municípios. Valor real que a gente está falando, né? Valor nominal nem tanto por causa da inflação. Então aí não é possível fazer corte em despesas obrigatórias de percentuais constitucionais, não pode fazer. Agora, pode-se fazer contingenciamento, ou seja, aquilo que devia ser gasto mês a mês, de acordo com a LDB, artigo 69, ele pode ser postergado para o mês seguinte, 2 meses ou 3 meses, mas dia 31 de dezembro tem que fechar a conta sob pena de inidoneidade e responsabilidade do gestor. Mas existe uma parte que pode ser cortado? Porque que pode ser cortado, então é isso que eu falei. Tá. Os recursos obrigatórios dos percentuais não podem ser cortados. Agora, além desses, há recursos do COFINS, há recursos de outras contribuições sociais, né, que podem ser cortadas tanto no próprio volume como por um ato voluntário do presidente da República diante de necessidades urgentes noutra área ou até mesmo de falta de arrecadação. Então, quando a gente pega, de fato, um orçamento, tanto da União quanto no caso dos estados e municípios, os seus orçamentos, aquilo que está lá não significa efetivamente que vai ser investido, mesmo sendo educação, porque tem uma parte dele que não é investimento obrigatório. Exatamente. Mas essa parte é pequena. Em todo desses 360 bilhões de reais, quase 300 bilhões são de recursos obrigatórios. Então, onde é que está o grande problema hoje, o grande nó da educação, né? A gente teve um desenvolvimento muito grande, principalmente no ensino superior. Essa é a grande pergunta. Embora não pareça, né, porque a gente fala de bilhões de reais, etc., mas nós temos, no momento, uma insuficiência de recurso. Ou seja, nós tínhamos antigamente 9 anos de ensino fundamental obrigatório. Agora nós temos 14 anos de educação básica obrigatória. Ou seja, desde os 4 anos até 17 anos, todas as crianças e adolescentes do Brasil têm direito ao ensino público e gratuito. Na realidade, cerca de 10% a 15% preferem escolas particulares porque podem pagar, né? Mas, de qualquer forma, há uma demanda muito maior. Além disso, há outras dívidas sociais também muito sérias, né? Que é o caso de cerca de 80 milhões de adultos que não concluíram o ensino médio e que deveriam estar fazendo a educação de jovens e adultos e, infelizmente, só 4 milhões estão fazendo. E, o outro lado, uma tradição brasileira que é contestada e que, nesse momento, está em discussão, que é a questão da universidade pública e gratuita, né? Nós temos um paradoxo, que temos aí pessoas que não estão fazendo educação básica pretensamente por falta de recursos, e, de outro lado,
temos mais de 1 milhão de estudantes de educação superior, muitos deles, inclusive, que fizeram educação básica privada, mas chegando à educação superior, fazem educação gratuita e muito mais cara. O preço médio de um aluno na educação básica é de mais ou menos 3 a 4 mil reais por ano. Já o preço numa universidade, o gasto real, dependendo do curso, é claro, né, passa aí de 20 até 50 mil reais por aluno. Esse aí, só esse tema já dá um programa inteiro, né? Porque se a gente falar em pagamento da universidade pública, é uma complicação grande, né? Diga-se de passagem, eu pessoalmente sou plenamente a favor que seja gratuita, desde que haja uma justiça, né, de não se tirar o cobertor do pobre e para cobrir aquele que já está remediado. Mais ou menos o que está acontecendo com o FIES. O FIES, nos últimos 4 anos, passou de 2 bilhões de reais, em 2011, para 17 bilhões, né? E com isso prejudicou vários outros projetos, o principal deles, que é constitucional também, da legislação, do Plano Nacional de Educação, da escola em jornada integral, né? O que a gente faz, quer dizer, a tradição brasileira é do doutor, do ensino superior, mas tem um problema grave hoje, que é o jovem, né, que termina o ensino médio aos 17 anos, ele não sabe fazer nada, ele não está preparado para uma atividade profissional, né, ou laboral que seja, o contrário, por exemplo, de escolas europeias, onde ele sai de lá com um ofício, na maioria, né? O nosso não está. Como é que a gente, o ensino técnico, o Pronatec, foi uma tentativa disso. A gente já teve uma experiência lá atrás, nas décadas de 60 e 70. Como é que se resolve essa questão? É mais recurso? É mudança no modelo? Como é que é? Essa é uma pergunta para um programa, né? Acabou de falecer agora o ex-senador Jarbas Passarinho, que foi o criador do ensino profissionalizante compulsório. A gente deixa para desenvolver essa pergunta no próximo bloco, mas tem tudo a ver com a questão do financiamento e com a qualidade da educação. Ótimo, vou aproveitar e agradecer a sua deixa. Então a gente deixa para desenvolver essa questão do ensino médio de nível ensino médio técnico no próximo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já.